Escolhido. Feche os olhos por um instante. Sinta o peso que você tem carregado nos ombros, aquele fardo silencioso que o mundo não vê, mas que consome você por dentro. É o cansaço de lutar, de tentar ser forte o tempo todo, de parecer bem quando lá no fundo você sente que está apenas sobrevivendo. Mas ouça com atenção, essa luta não era sua para carregar. Eu sei que você sente que há algo diferente em você, como se seu espírito não se encaixasse completamente neste mundo. Há momentos em que você olha ao redor e se pergunta: por que eu me sinto tão deslocado, mesmo quando estou rodeado de pessoas? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, profunda. Você não pertence apenas a este mundo, você pertence ao reino. Você é um escolhido. E o chamado dos escolhidos sempre vem envolto em silêncio, solidão e provas que parecem intermináveis. Mas cada lágrima, cada perda e cada noite de desespero estavam apenas moldando o ouro que Deus depositou dentro de você. Nada foi em vão. Tudo o que você enfrentou estava preparando você para este exato momento. O momento em que o fardo deixará de ser seu e a abundância começará a fluir. O que você está prestes a ouvir não é mais uma mensagem motivacional. É uma revelação. Um código espiritual que muda o curso da sua jornada. Porque hoje o céu quer te lembrar que a luta terminou. A partir deste instante, você vai entender que a responsabilidade da sua prosperidade, da sua segurança e da sua vitória não está mais em suas mãos. Ela foi transferida. O Criador, aquele que molda as galáxias e sopra vida no universo, assumiu o dever de prover tudo o que você precisa. Você não foi chamado para sobreviver. Você foi chamado para manifestar o propósito divino na Terra. Mas antes que a abundância chegue de forma visível, o escolhido precisa compreender algo. Deus não quer apenas mudar a sua conta bancária. Ele quer mudar a sua consciência. Porque toda transformação verdadeira começa na mente e no espírito. Você passou tanto tempo acreditando que precisava lutar por tudo, que precisava provar seu valor, conquistar sozinho, se esforçar até a exaustão. Mas o reino de Deus não opera pela lógica do esforço humano, opera pela lógica do alinhamento. Quando o escolhido se alinha com o tempo e a vontade de Deus, o impossível se dobra diante dele. As portas se abrem sem empurrão. As oportunidades surgem no silêncio. A provisão flui como um rio que nunca seca. E esse rio está prestes a te encontrar. Escolhido, ouça bem. A luta pela sobrevivência não é mais sua história. Deus está escrevendo um novo capítulo. Um capítulo onde o cansaço dá lugar à paz, onde a falta dá lugar à abundância, onde o medo dá lugar à confiança. Você chegou até aqui não por acaso, mas por propósito. Você não clicou neste vídeo por curiosidade. Sua alma foi atraída. Há um alinhamento acontecendo agora entre o que você viveu e o que está prestes a viver. E quando esse alinhamento se completa, tudo muda. Nada do que te feriu vai permanecer, nada do que te limitou vai resistir. Porque quando Deus decide intervir, Ele não apenas muda circunstâncias, Ele redefine destinos. O que você vai ouvir nas próximas partes não é sobre dinheiro, é sobre identidade. É sobre lembrar quem você sempre foi no plano divino e compreender que a riqueza prometida não é um prêmio, é uma herança. Então, respire fundo. Sinta o peso começar a sair dos seus ombros. Porque o que vem a seguir é o início da sua libertação espiritual e material. Mas antes de receber o fluxo da abundância, há algo que o escolhido precisa entender. Porque Deus permitiu que você passasse por tanta escassez antes da colheita. Na próxima parte, você vai descobrir o segredo oculto por trás do seu deserto. E por que ele foi o sinal da sua prosperidade chegando. Escolhido, talvez você tenha se perguntado muitas vezes, se eu realmente sou chamado por Deus, por que precisei passar por tanta escassez?
Por que o dinheiro parecia escapar das suas mãos? Por que as portas demoravam tanto a se abrir? Por que o favor parecia estar sempre um passo à frente, mas nunca ao alcance? A resposta não está na ausência de Deus, mas na presença dele em silêncio. O deserto nunca foi um castigo. Foi o campo de treinamento dos escolhidos. Deus te levou ao deserto não para te destruir, mas para te desconectar da lógica da sobrevivência e te ensinar a confiar no invisível. No deserto, o homem comum vê a ausência, mas o escolhido aprende a enxergar processo. E é justamente ali, onde parece não haver nada, que a provisão sobrenatural é ativada. Lembre-se, o maná só caiu do céu quando o povo não tinha mais pão. A água só brotou da rocha quando não havia mais poço. A multiplicação só aconteceu quando tudo parecia perdido. E com você não foi diferente. Cada conta que venceu sem saber como, cada dia em que o alimento apareceu quando não havia nada, cada socorro inesperado, foram pequenos sinais de que Deus nunca saiu do controle. No mundo, ensinam que riqueza vem do esforço e do planejamento. Mas o reino ensina outra lei, a lei da dependência divina. O escolhido prospera não porque é forte, mas porque é guiado. E Deus usou o deserto para mudar sua frequência. Antes você lutava pela sobrevivência. Agora, Ele está te ensinando a viver pela confiança. Porque antes da abundância vem o alinhamento. Antes da colheita vem o preparo. Antes da riqueza vem o deserto. O deserto foi a prova de que você estava sendo preparado para lidar com o peso da promessa. Porque prosperidade sem maturidade é ruína. Mas prosperidade com consciência é poder divino em ação. Deus não quer apenas te dar recursos, Ele quer te transformar no canal por onde esses recursos fluem. Você não é o fim da bênção. Você é o rio que leva a bênção até outros. E é por isso que o inimigo tentou te convencer de que você estava esquecido. Porque ele sabia que o seu tempo de escassez era a contagem regressiva para o seu derramamento. Quanto mais intensa a pressão, mais próxima estava a explosão da promessa. O inferno sabia, o dia em que você entendesse que a luta acabou, o fluxo seria inevitável, porque o escolhido desperto é imparável. Agora o céu te diz, chega de lutar sozinho, chega de se culpar por não ver resultados rápidos. A luta terminou, a escassez cumpriu seu papel e o papel do deserto acabou. Hoje começa o tempo da transferência. A responsabilidade da sua riqueza não é mais sua. É Deus quem vai administrar seus resultados. O Criador está assumindo o controle dos seus caminhos financeiros, espirituais e emocionais. Tudo o que você precisa fazer é permanecer em sintonia. Mas atenção, escolhido. O fluxo da provisão divina não segue a lógica humana. Não depende de salário, economia ou sorte. Depende apenas de alinhamento. Quando você confia, você flui. Quando você descansa, você atrai. Quando você entrega, Deus multiplica. É como um rio que corre de forma constante. Ele não força, não luta contra as pedras. Ele simplesmente flui, contorna e segue. Assim é a abundância divina. Ela não exige esforço, apenas direção. E quanto mais você tenta controlar, mais bloqueia o fluxo. Mas quando você solta, quando confia, o universo começa a conspirar ao seu favor. O tempo que parecia perdido começa a ser restaurado. Os anos de escassez são convertidos em colheita abundante. E o que antes exigia força humana, agora se resolve com favor divino. É o início de uma nova temporada. Uma temporada em que o céu cuida dos detalhes e a sua única tarefa é obedecer e confiar. Escolhido, escute. Você não precisa correr atrás do que já está vindo em sua direção. A abundância foi ativada. O fluxo começou. E agora tudo o que você precisa é caminhar no ritmo da fé.
Mas existe algo que pode interromper esse fluxo, algo sutil, invisível, que prende até os escolhidos mais fortes, a dúvida e o hábito de se esforçar demais. Na próxima parte, você vai descobrir como desligar para sempre o modo luta e entrar no repouso do escolhido, onde o favor divino trabalha por você. Escolhido. Deus quer te ensinar um segredo que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem descobrir. Um segredo que separa quem vive pela força humana de quem flui pela graça divina. O segredo é este: a verdadeira vitória não vem do esforço, mas do repouso. Sim, é isso mesmo. Aqueles que mais tentam controlar são os que mais se esgotam. Mas aqueles que aprendem a confiar são os que mais prosperam. Você passou anos acreditando que precisava lutar para merecer, se provar, conquistar. Mas o céu está dizendo agora: pare de lutar. Não é desistência, é entrega. Não é passividade, é confiança. Porque quando você confia, o invisível começa a trabalhar por você. Você está prestes a viver uma das maiores mudanças espirituais da sua jornada. A transição do modo sobrevivência para o modo fluxo, do esforço para o repouso, do medo para a confiança. E essa transição começa dentro da mente, porque o verdadeiro campo de batalha nunca foi o mundo exterior, sempre foi a sua mente. A mente que aprendeu a viver em alerta constante, sempre esperando o pior, sempre se preparando para lutar novamente. Mas o céu está dizendo: escolhido, descanse, eu estou assumindo o comando. Quando você entende que a sua provisão é responsabilidade de Deus, a ansiedade se dissolve, a necessidade de controlar desaparece e um novo tipo de paz começa a habitar em você. Essa paz é o sinal de que o reino está operando, e onde há paz, há poder. Pense por um instante. Quando Jesus dormia em meio à tempestade, ele não estava ignorando o perigo. Ele estava em repouso no poder de Deus, e esse mesmo poder habita em você. Você não precisa mais correr atrás do que já está garantido. Você não precisa mais mendigar o que já foi prometido. Você apenas precisa se alinhar e permanecer em repouso, porque o repouso não é inércia, é confiança ativa. É quando você trabalha com fé, não com medo. É quando suas ações nascem da certeza, não da insegurança. É quando você sabe que não precisa provar nada a ninguém, porque o céu já te aprovou. E quando você vive nesse estado de confiança, o universo começa a responder de forma diferente. As oportunidades chegam sem esforço. As pessoas certas aparecem no tempo certo. E o que parecia distante começa a se manifestar diante dos seus olhos. Esse é o repouso do escolhido, o lugar onde Deus trabalha enquanto você descansa nele. Escolhido, ouça bem, você não foi criado para viver cansado. Você foi criado para viver no fluxo da abundância. A força que antes era usada para lutar, agora será usada para construir. A energia que antes ia para a ansiedade, agora será canalizada para a criação. Você deixará de reagir à vida e começará a cocriar com o Criador. E esse é o verdadeiro poder do repouso. Ele abre espaço para Deus operar milagres que o esforço humano jamais alcançaria. Quando você solta o controle, Deus assume o volante. Quando você confia, o caminho se revela. Quando você descansa, o céu age. A partir deste momento, toda vez que o medo quiser te dominar, diga a si mesmo: eu estou em repouso. O meu Pai está no controle. E sinta a paz tomar o lugar da dúvida. A dúvida é o que bloqueia o fluxo, mas a confiança o desbloqueia. A fé é a chave que abre o cofre da abundância. E quanto mais você confia, mais rápido o céu manifesta o que já foi decretado sobre a sua vida. Deus não quer apenas te dar, Ele quer te ensinar a receber.
E receber exige repouso interior, porque o coração ansioso não consegue segurar o que o céu entrega. Mas o coração em paz se torna o recipiente perfeito para a abundância eterna. Escolhido, o tempo de correr acabou. Agora é o tempo de fluir. Mas existe um véu final que ainda precisa cair. Um bloqueio sutil que impede muitos escolhidos de viver plenamente o que Deus prometeu, a mentalidade de escassez. Na próxima parte, você vai aprender como romper essa mentalidade e ativar sua identidade de riqueza divina, onde tudo flui naturalmente em seu favor. Escolhido. Há um véu sutil que ainda precisa ser rasgado antes que a abundância flua sem resistência. Esse véu é invisível, mas poderoso. Ele se chama mentalidade de escassez. A escassez não é apenas a falta de dinheiro. Ela é um estado de consciência. É a crença silenciosa de que não há o suficiente, de que é difícil demais, de que talvez eu não mereça. E o problema é que essa crença se disfarça de prudência, de realismo, de humildade. Mas, na verdade, ela é o eco de um sistema que ensinou você a duvidar da generosidade de Deus. Por isso, o primeiro passo para ativar sua riqueza divina é desaprender a linguagem da escassez. Você foi treinado para acreditar que o valor vem do esforço, que a recompensa vem da dor e que a abundância é para poucos. Mas o céu está dizendo: você é o herdeiro, não o mendigo. Você não precisa mendigar bênçãos que já são suas. Deus não te chamou para disputar migalhas, mas para administrar colheitas. Você foi ungido para ser canal de provisão, não apenas receptor. A escassez sempre te fez olhar para o que falta, mas a fé te ensina a olhar para o que já está chegando. A mente carente conta moedas. A mente próspera conta milagres, e o que o céu está fazendo agora é mudar a frequência da sua mente. Você está deixando o modo sobreviver e entrando no modo expandir. O tempo de se esconder acabou. O tempo de se diminuir para caber em ambientes limitados terminou. Deus está dizendo: pare de pensar pequeno. Eu te fiz para multiplicar, não para reduzir. Você precisa entender, ser rico, aos olhos de Deus, não é ter mais, é ser mais. É ter consciência de que tudo o que você precisa já está disponível no campo espiritual, esperando que sua fé se alinhe à vibração da abundância. O reino não opera por competição, opera por ressonância. Você atrai aquilo que acredita ser. E se você ainda se vê como alguém pequeno, indigno, limitado, o universo responde a essa vibração. Mas no instante em que você se vê como filho, como herdeiro, como co-criador, tudo muda. A escassez se dissolve, a provisão se manifesta, e o impossível começa a obedecer à sua voz. Escolhido, você não é vítima das circunstâncias. Você é a semente do milagre. Deus está te chamando para vestir uma nova identidade. A identidade de riqueza divina. Ela não se trata apenas de dinheiro, mas de plenitude, propósito e paz. Essa identidade faz você andar diferente, faz você orar diferente, faz você decidir diferente, porque você não busca mais o que precisa, você chama à existência o que já é seu. Quando um filho do rei entra num ambiente, ele não se preocupa com o preço das coisas. Ele olha para o pai e diz: se é necessário para o propósito, será provido. Essa é a mentalidade que abre portais. Essa é a consciência que ativa recursos. E essa é a vibração que destrava destinos. Você está sendo convidado a abandonar o medo de ser grande. Sim, o medo de ser abençoado. Porque inconscientemente, muitos escolhidos se sabotam, acreditando que humildade é viver pequeno. Mas humildade não é se diminuir, é reconhecer que a grandeza vem de Deus. Você não se exalta quando prospera, você glorifica o Criador que te fez prosperar.
A escassez é um ruído espiritual que impede você de ouvir o som da abundância. Mas hoje, esse ruído está sendo silenciado. A partir deste momento, você está autorizado a prosperar, autorizado a crescer, autorizado a possuir, autorizado a manifestar, porque a sua prosperidade é um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Não há nada de errado em ser próspero. O erro é esconder o brilho que foi dado para iluminar outros. O mundo precisa ver em você o reflexo da abundância divina. Quando as pessoas olharem para a sua vida, verão que Deus é bom. E esse será o seu maior ministério. Viver de forma tão alinhada à provisão divina que sua própria existência se torna uma mensagem. Escolhido, a abundância não é um destino, é um estado de consciência. E você acaba de entrar nele, mas há algo ainda maior que Deus quer revelar. O propósito dessa riqueza. Porque o escolhido não recebe apenas para si. Ele recebe para construir legados e mover o reino. Na próxima parte, você vai descobrir como transformar sua prosperidade em poder espiritual e material e viver o verdadeiro significado de ser um canal da abundância divina. Escolhido. Agora que você entendeu quem é, o céu te revela por que foi escolhido. Deus não te separou apenas para ser abençoado, mas para ser a própria bênção onde quer que você vá. A riqueza que vem até você não é um prêmio, é um instrumento de propósito. O dinheiro, as oportunidades, o favor, tudo isso são ferramentas divinas para que você construa o que o reino precisa manifestar na terra. Você foi abençoado para abençoar. Você é o canal pelo qual o céu deseja alcançar vidas, curar histórias, restaurar sonhos. O inimigo tentou fazer você se sentir pequeno, mas agora você entende. A sua prosperidade é um ato de guerra espiritual. Toda vez que você prospera, você destrói um sistema de escassez. Toda vez que você abençoa alguém, você expande o reino de Deus na terra. É por isso que o tempo da colheita chegou. E essa colheita não será apenas financeira, será emocional, espiritual e generacional. O céu está liberando um fluxo que vai tocar todas as áreas da sua vida. Seus relacionamentos, sua saúde, seus projetos, sua missão. Você vai perceber portas se abrindo onde antes havia muros. Recursos chegando de formas que a lógica não explica. Conexões sendo formadas por sincronicidades divinas. Porque quando o escolhido entra na temporada da colheita sobrenatural, tudo o que antes estava travado começa a se mover. O tempo perdido é restaurado. As sementes plantadas com lágrimas agora florescem com alegria. E aquilo que parecia distante começa a se manifestar diante dos seus olhos. Deus está dizendo: você esperou, resistiu, foi lapidado, mas agora é hora de receber. A colheita chegou, e ela é tão grande que você não conseguirá conter sozinho. Será um transbordar para abençoar, compartilhar e construir. Escolhido, sua missão não é acumular, é transbordar, porque quem transborda nunca fica sem. O rio que flui nunca seca. E quanto mais você entrega, mais Deus confia em suas mãos. Agora, o céu te chama para um novo nível de consciência, a consciência de legado. Tudo o que você receber a partir de hoje deve carregar o propósito do reino. Cada projeto, cada decisão, cada semente plantada, tudo deve apontar para algo maior do que você mesmo. A verdadeira prosperidade é quando o que você possui começa a transformar o mundo ao seu redor. Você é um construtor do futuro, e o legado que Deus está colocando em suas mãos atravessará gerações. Mas lembre-se, a chave para manter o fluxo é permanecer em gratidão. A gratidão é o combustível da abundância. Ela mantém aberto o portal entre o céu e a terra. Então, agradeça, mesmo antes de ver. Agradeça porque já está feito. Agradeça porque o Pai é fiel. Quando você vive em gratidão, a abundância se torna um ciclo infinito. Ela vem,
flui através de você e retorna multiplicada. Escolhido, o céu te entrega agora a túnica do repouso, a coroa da confiança e o cetro da abundância. Vista essa nova identidade e caminhe com autoridade. Você não é mais um sobrevivente, você é um administrador do reino. As próximas semanas serão marcadas por sinais visíveis dessa transição. Milagres financeiros, portas abertas, favor inexplicável e paz constante. Tudo isso será a confirmação de que o seu tempo de luta acabou e de que a riqueza prometida está fluindo em sua direção. Você não está apenas recebendo recursos, você está sendo posicionado para cumprir destino. Agora repita comigo, com fé e convicção. Eu descanso em Deus, eu confio no fluxo divino, eu sou herdeiro da abundância eterna e tudo o que foi prometido está se manifestando agora. Respire fundo, sinta a presença, sinta a leveza, sinta a certeza de que você foi escolhido para viver essa realidade. Se essa mensagem tocou o seu espírito, deixe o seu like, não por mim, mas por você. Isso sela energeticamente o que foi ativado aqui. Se inscreva no canal Estúdio do Infinito para continuar recebendo palavras que alinham sua alma com o propósito do céu. E escreva nos comentários: estou pronto para a minha colheita sobrenatural. Essa frase é um decreto. Ela envia um sinal espiritual para o universo de que você aceitou o chamado. Se quiser ir além, torne-se membro do canal. Cada apoio seu ajuda essa mensagem a alcançar mais escolhidos que ainda estão no deserto. E lembre-se, essa não foi apenas mais uma mensagem, foi um portal de ativação. A partir de hoje, a luta terminou, a abundância começou e o reino reconhece o seu nome.